Vamos para a palavra de Deus. Abra comigo no livro de Efésios, capítulo 1 e o versículo 7. Livro de Efésios, capítulo 1 e o verso 7. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu viestes de longe, escutei tua voz chamando o meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Você sabe da letra dessa canção? Aí mesmo sentado, cante comigo. Meu Salvador, meu Salvador, meu Rei. Você sabe? Cante comigo. Diga: Redentor. Redentor, livrastes a mim. É sobre esse termo que eu quero pregar nessa noite. Redentor. É sobre a nossa redenção. Porque às vezes nós cantamos sobre isso. Nós já ouvimos essa expressão tantas e tantas vezes. E às vezes uma expressão que para nós é comum. Por exemplo, se eu falar para você de panelada, todo mundo sabe que é uma panelada. Se eu falar para você de buchada, todo mundo sabe que é buchada. Mas às vezes um termo que nós ouvimos tantas vezes na igreja, numa mensagem ou numa canção, às vezes não entendemos a profundidade desse texto. Mas é sobre isso que eu quero falar com você. E eu peço que você me dê o máximo da sua atenção nesses poucos minutos que nos restam. Em Efésios capítulo 1 e o versículo 7 diz: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Responda para mim: nele quem? Alô? Nele quem? Nele quem? Diga: em Jesus eu tenho a redenção. Diga: em Jesus eu tenho perdão. Diga: em Jesus, pela riqueza da sua graça, eu que outrora era inimigo, me tornei amigo de Deus. Diga: eu que outrora era escravo, me tornei livre pela graça de Deus. Será que alguém pode fazer barulho nesse culto? Será que alguém pode dar um grito de glória a Deus nesse culto? Aleluia, aleluia. Querido, escute uma verdade: por causa do pecado, todos nós nos afastamos da glória de Deus. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. E a glória de Deus é que nos protege, a glória de Deus é que nos esconde, a glória de Deus, querido. Mas quando nós estamos afastados da glória de Deus, nós nos tornamos subjugados pelo pecado. Quando nós estamos afastados da glória de Deus, nós nos tornamos um escravo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. E com isso, nós contraímos uma dívida que não poderíamos pagar. Deixa eu dizer uma coisa para você: redenção é o preço do nosso resgate. O que é redenção? Você pode me ajudar a pregar nessa noite? O que é redenção? O preço do nosso resgate. Porque eu e você éramos escravos do pecado. Porque eu e você estávamos condenados à morte eterna. Essa dívida era impagável. Se você abrir o Salmo 49 e o versículo 7 e o versículo 8, a palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo no telão: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima.
e seus recursos se esgotariam antes. Deixa eu te dizer uma coisa e repito: nós tínhamos uma dívida com Deus que não conseguiríamos pagar. Eu vou repetir: nós tínhamos uma dívida com Deus que não conseguiríamos pagar. Eu vou repetir: nós tínhamos uma dívida com Deus que não conseguiríamos pagar. Deus é pedagógico em muitas coisas que Deus faz, em muitos mandamentos, em algumas instruções do Velho Testamento. Deus estava sendo pedagógico, Deus estava nos ensinando a respeito de verdades. E deixa eu dizer uma coisa, lá em Êxodo capítulo 30, escute, Êxodo capítulo 30 e o versículo 11 até o versículo 16. Existe uma lei, existe uma orientação de Deus, que quando um jovem precisava fazer expiação pelo seu pecado, esse jovem precisava levar cerca de meio quilo de ouro, cerca de 571 gramas de ouro. Escute aqui. Então todas as vezes que eles pecavam, então todas as vezes que eles falhavam, e eles fossem fazer expiação pelo pecado, e expiar é cobrir o pecado, expiar é cobrir o pecado. Então todas as vezes que eles precisavam fazer esse ato, eles tinham que levar ao altar de Deus 571 gramas de ouro. Então vamos lá, quantos pecados nós cometemos no dia? Quantos pecados nós cometemos numa semana? Quantos pecados nós cometemos num mês? Quantos pecados nós cometemos num ano? Muitos pecados. E se de repente durante um único dia você cometesse 10 pecados, apenas 10 pecados, se num único dia, ou se numa semana, você cometesse apenas 10 pecados, ou talvez num mês, você cometesse apenas 10 pecados, e você tivesse que se apresentar diante do sumo sacerdote, você teria que levar aproximadamente 5 quilos e 700 gramas de ouro aproximadamente. Se você fosse fazer a cotação do ouro de hoje, a grama do ouro hoje está R$300,20. 320,72 centavos, perdão. Então sabe quanto você teria que pagar? 1.831.000 milhões. Será que nós teríamos condições de pagar essa dívida? Será que você teria ouro suficiente para pagar essa dívida? Pastor, mas por que Deus colocou essa regra, essa lei no Velho Testamento? Escute, Deus estava apenas sendo pedagógico. Deus estava nos dizendo que éramos incapazes de pagar a dívida. Deus apenas estava nos transmitindo uma mensagem, dizendo: por si só, por vocês mesmos, vocês nunca conseguirão pagar essa dívida. E eu estou falando apenas de 10 pecados. Mas quantos pecados nós cometemos? Escute uma verdade, querido. É por isso que a palavra diz no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18: não foi com coisas corruptíveis que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue de Cristo Jesus. Ei, o sangue de Jesus pagou a nossa dívida. Será que alguém pode se expressar nesse culto? Ei, meu Salvador, meu resgatador, diga Redentor. Vamos lá, querido. Redentor, livrastes. Você entende agora o que você está cantando? Ei, será que você pode ser mais alto nessa noite? Diga: meu Salvador, meu. Cante com todo o coração. Você entende o que essa letra diz? Diga: Redentor, Redentor,
Jesus disse que só olhar para uma mulher com desejo, Jesus disse que isso já é adultério. Então pensa aí, acrescenta 571 gramas. Se roubar, acrescenta mais 571 gramas. Se mentir, acrescenta mais 571 gramas de ouro. Se defraudar alguém, acrescenta mais 571 gramas de ouro. Se houver negócios errados na tua vida, se tiver negócios atrapalhados na tua vida, acrescenta mais 571 gramas de ouro. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. Deus está sendo pedagógico em Êxodo capítulo 30. Ei, vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: querido, você entendeu agora que não tinha como pagar essa dívida? Diga para ele: você entendeu agora que só um ato divino poderia nos libertar, quitar a nossa dívida? Diga para ela: e foi isso que Jesus fez. Esta é a mensagem, redenção. Esse é o entendimento de redenção. Por isso que lá em Colossenses capítulo 2, o versículo 13, a palavra diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Será que só 2 pessoas entenderam nessa noite? Você está conseguindo entender aí, querida, minha voz? Olha o que o texto diz: Ele nos perdoou todas as transgressões. Será que só 5 pessoas entenderam? Ele perdoou todas as nossas transgressões. E no versículo 14 ele diz: e cancelou a escritura de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe qual é a boa notícia dessa noite? Sabe qual é a mensagem que eu prego para você nessa noite? A sua dívida já foi paga. 5 pessoas entenderam, porque era para você jogar essa cadeira para cima, era para você orar em línguas estranhas, irmão. A tua dívida foi paga. Foi zerada a tua dívida com Deus. Por quem, pastor? Por Jesus. Isto é a mensagem de redenção. Mas vamos mergulhar um pouquinho profundo no entendimento por trás dessa palavra redenção. Porque redenção nos tempos antigos era ser retirado do mercado de escravos. Redenção era o resgate de uma propriedade. Redenção era um ato de compra. E foi exatamente o que Jesus fez por nós. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus com seu sangue comprou todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças e de todas as nações. Você já foi comprado por Jesus. A dívida já foi paga. Não existe mensagem mais poderosa do que essa para você. Não existe. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do cristianismo. O termo redenção, ele vem da ideia do mercado de escravos, para você entender melhor. E redenção é ser liberto por um resgate. Era o termo usado quando se falava de comprar de volta um escravo, alguém que era cativo. O que Paulo está dizendo para nós em Efésios capítulo 1 e o versículo 7 é que o homem por si mesmo, o homem por si só, ele era incapaz de quitar essa dívida. O homem por suas próprias forças, o homem por seus próprios meios, ele era incapaz de livrar-se. O que Paulo está dizendo para nós em Efésios 1,7 é que um ato divino
Espírito Santo, sopra aqui nessa noite. Espírito Santo, traz luz ao nosso coração. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que um ato divino, um ato de Deus, ao enviar seu Filho Jesus, quando Jesus veio nessa terra, Jesus resolveu o problema. Jesus resolveu o teu problema. Jesus resolveu o teu problema. Será que alguém aqui pode aplaudir bem forte ao Senhor? Pelo amor de Deus, me ajuda, querido. Aleluia, aleluia. Quando o cristianismo chegou, os homens estavam oprimidos, os homens estavam mergulhados no pecado, os homens estavam impotentes, os homens estavam imersos na depravação total, incapazes. Foi assim que Jesus te encontrou. Foi assim que Jesus me encontrou. Nós estávamos mergulhados no pecado, nós estávamos mergulhados na sarjeta, a nossa vida estava arrebentada. Alguns chegaram para Jesus com o casamento destruído, alguns encontraram com Jesus no meio da dor, da enfermidade, da calamidade. Porque esta é a real condição do homem perante Deus. Mas Jesus veio. Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Nós éramos escravos, escravos de uma mentalidade mesquinha. Nós éramos escravos da mentira. Nós éramos escravos do adultério. Nós éramos escravos da miséria, da enfermidade. Quantas pessoas que chegaram quando encontraram com Jesus, viviam de forma miserável, uma mentalidade miserável, uma mentalidade pequena, viviam escassez, e Jesus mudou tudo. Porque quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. Porque quando Jesus chega, tudo muda. Mas eu preciso que você entenda que esta era a nossa real condição. Nós éramos escravos. Escravos do nosso ego, escravos do nosso orgulho, escravos da altivez, a soberba do homem. E deixa eu dizer uma verdade para você: no meio de uma geração egocêntrica, falar tais verdades é agressivo. E sabe por que é agressivo? Porque o homem tem se tornado o seu próprio Deus. A capacidade do homem tem sido seu guia. O homem tem sido o centro de si mesmo. Então falar tais verdades é agressivo, querido. Mas eu quero que você entenda a verdade central desse livro sagrado. E a verdade central desse livro é que eu e você merecíamos o castigo eterno. A verdade central desse livro é que eu e você não tínhamos direito a nada. A verdade central desse livro é que eu e você merecíamos a morte eterna. A humanidade sem Deus, a humanidade aí fora, que não é regenerada pelo Espírito Santo, precisa entender que é escrava, que continua escrava. Quantos ainda hoje têm uma mentalidade de miséria? Quantos ainda hoje têm uma mente presa em sofismas? Quantos ainda hoje são escravos de medicamentos? Quantos ainda hoje são escravos dos juros, porque não conseguem pagar as contas em dias? Escassez.
Mas eu vim aqui nessa noite anunciar as boas novas do Evangelho. Jesus pagou a tua dívida e Ele te livrou de todo o mal, de toda maldição, de toda cadeia. E isso inclui, querido, a nossa vida de escassez. O Evangelho é a palavra de libertação. Cristo já venceu o déspota, Cristo já venceu Satanás, Cristo já venceu, querido, a escravidão do pecado. A minha Bíblia diz que Ele cravou na cruz todo escrito de dívida que era contra mim e que era contra você. Será que você consegue compreender nessa noite? Será que você consegue entender? Meu Salvador, meu resgatador, Redentor. Livrastes a mim. Será que você consegue entender agora que era um escravo, que era um prisioneiro? Será que você consegue entender agora que não tinha como pagar essa dívida? Será que você entende agora que se não fosse Jesus, o que seria de nós? Você só consegue compreender essa mensagem com a ajuda do Espírito Santo. Então ore agora mesmo para que o Espírito Santo te ajude a entender, para que o Espírito Santo ilumine a tua mente, ilumine teu coração, e você consiga compreender: eu era escravo, eu era prisioneiro, eu era um cativo. O objetivo dessa mensagem é gerar gratidão no seu coração. O objetivo dessa mensagem é te fazer entender que sem Jesus não tem como se livrar da dívida do pecado. Sem Jesus não tem como se livrar da escravidão do pecado. Sem Jesus não tem como se livrar da condenação do pecado. Somente em Jesus. Somente em Jesus. Você precisa entender que não fomos comprados com prata e ouro. Nós não fomos comprados com algo perecível. O ouro e a prata não poderia pagar essa dívida. O ouro e a prata não poderia quitar a tua dívida. O ouro e a prata não poderia aplacar a ira de Deus. Jamais. Somente o sangue de Jesus. Obrigado, porque 3 pessoas entenderam. Somente o sangue de Jesus. A Bíblia apresenta o sangue de Jesus como o preço definitivo da transação da nossa redenção. Atos capítulo 20 e o versículo 28. Atos capítulo 20 e o versículo 28 diz: cuidem de vocês mesmos e do reino de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Repita após mim: eu já fui comprado, eu tenho um dono. Diga: eu não sou mais escravo, Ele me fez livre. Ele me fez livre. O sacrifício de Jesus nos fez livres. Lá em Tito capítulo 2 e o versículo 14, Tito capítulo 2 e o versículo 14, a Bíblia diz: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade. De todo o quê? De toda maldade. E ele continua dizendo: e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ei,
A mensagem do Evangelho nessa noite, as boas novas do Evangelho nessa noite, é que você pertence a Deus, você pertence a Jesus Cristo. Você e eu já fomos comprados por um alto preço. Alguém pode aplaudir a Ele? Aleluia! A morte de Jesus foi o preço do seu resgate. É por isso que nós nos reunimos aqui todo domingo, toda semana. Essa igreja está aberta para receber você. Sabe por quê? Porque a morte de Jesus foi para nos dar liberdade. Liberdade para viver na presença dEle. A morte de Jesus, querido. Olha esse texto de Colossenses capítulo 1, 13. Acompanhe comigo no telão, Colossenses capítulo 1 e o versículo 13. Pois Ele nos resgatou. Escuta isso. Projeta para mim. Vamos ler esse texto. O qual nos tirou da potestade das trevas. Aleluia. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ei, você pode falar para o seu vizinho aí, dá um chacoalhão no seu vizinho e diga para ele assim: você já foi tirado do império das trevas e você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus. Me ajuda aí, por favor. Você é de Deus. Aleluia, aleluia. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor não está no sepulcro. O nosso Redentor está vivo e Ele está assentado à direita de Deus. No Velho Testamento, e eu vou encerrar com isso aqui. No Velho Testamento, quando alguém contraía uma dívida que não conseguiria pagar, ele tinha algumas opções para ser livre daquela dívida. A primeira delas era se um irmão que possuindo riquezas pagasse a dívida, então ele ficaria livre. Pastor, e como alguém contraria uma dívida? Como alguém se tornaria um escravo? De repente alguém que fez um negócio, esse negócio deu errado, esse negócio deu para trás, como a gente costuma dizer aqui. Então ele hipotecava a sua casa, hipotecava as suas terras, a sua fazenda, os seus animais, tudo que ele tinha. E se isso não fosse suficiente para quitar a dívida, então ele hipotecava as suas forças, ele hipotecava os seus talentos, e ele se tornava escravo. A outra maneira dele ser livre era no ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Então ele era livre de todas as suas dívidas. A sua conta era zerada. A outra maneira era se de repente ele subitamente ganhasse uma propriedade e essa propriedade fosse vendida e quitasse a dívida. E uma outra maneira é o que a Bíblia chama de um parente remidor. Lembra da história de Ruth e de Boaz? Você encontra essa história na Bíblia, livro de Ruth, capítulo 4 precisamente. Os capítulos 3 e 4 vão ser mais precisos no desfecho dessa história. Mas você pode ler a história de Ruth e a história de Boaz. Boaz é uma tipologia de Cristo. Boaz é a figura de um remidor, porque Ruth e a sua sogra Noemi estavam em apuros. Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu os 2 filhos, um deles era o esposo de Ruth, e 2 mulheres estavam desamparadas, até que esse homem chamado Boaz aparece na história. E no livro de Ruth, capítulo 4, você vai ler precisamente sobre isso. Quando Boaz tem de misericórdia,
E Boaz é um parente resgatador. Ele compra todas as terras, ele compra todas as fazendas, ele resgata Ruth, ele resgata Noemi, ele faz de Ruth a sua esposa, e ele dá um destino diferente para Ruth. Deixa eu dizer uma coisa, essa é a história, é o enredo do Evangelho. Eu e você estávamos em apuros, eu e você éramos escravos, eu e você estávamos condenados à morte eterna, eu e você estávamos condenados ao inferno, mas um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré apareceu na história, pagou a nossa dívida e Ele nos fez propriedade dEle. Ei, e deixa eu dizer uma coisa para você, Ele está preparando um lugar, Ele está preparando mansões celestiais. Ele disse: eu virei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também possam estar. Tem alguém aqui entendendo nessa noite? Pelo amor de Deus, aleluia, aleluia. É por isso que nós cantamos essa canção, meu Salvador, meu tá fraco, hein? Acho que dá para ser melhor. Tem essa letra aí, Mateus, para aqueles que não conhecem. Vamos lá, cante. Livrastes. O final do versículo de Efésios capítulo 1 e o versículo 7, Paulo diz: em quem temos a remissão dos pecados. A palavra remissão literalmente significa mandar embora. O que significa a palavra remissão? O que significa a palavra remissão? Mandar embora. Nessa noite, Jesus quer mandar embora todo o fardo do pecado sobre você. Porque é isso que acontece quando um pecador arrependido volta para Jesus. O fardo do pecado é tirado. É isso que acontece quando um pecador arrependido volta para Jesus. O sentimento de culpa é tirado, é mandado embora, querido. Esta é a mensagem de redenção. Por isso eu declaro nessa noite. Ei, vamos ficar em pé para encerrar. A banda já pode subir aqui. Pode continuar nessa música aí mesmo. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero declarar nessa noite: todo o peso do pecado é retirado hoje da sua vida. Amém? Quem recebe aí? Quem recebe aí? Todo sentimento de culpa é retirado da sua vida. Toda condenação é retirado da sua vida. Escuta aí. Todo o peso do passado é mandado embora hoje da sua vida. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Ei, talvez você entrou aqui sobrecarregado. Talvez você entrou aqui pesado. Talvez você entrou aqui, querido, angustiado. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite. Ele está mandando embora toda a condenação. Obrigado, porque 3 pessoas entenderam. Ele está mandando embora, querido, toda a mentalidade mesquinha. Ele está mandando embora toda a mentalidade de escassez. Ele está mandando agora embora todo o espírito de miséria na minha e na sua vida. Ele está mandando embora todo o medo da reprovação dos homens. Ele está mandando embora agora. Alguém vivo aqui? Alguém vivo aqui? Você já foi retirado do mercado de escravos. Você é livre. Você tem um novo dono, e o seu dono é Jesus. Ele já retirou você, querido. Ele está mandando embora todo o mal, toda praga,
toda calamidade. Alguém crê aí? Alguém está crendo aí? Você está sendo introduzido numa nova vida. Você está sendo introduzido num novo estilo de vida. Esta é a obra de Jesus por nós. Ele é o sacrifício, Ele é a oferta no nosso lugar. Com o seu sangue, Jesus cobriu o nosso pecado. Ei, escuta, querido, eu preciso te dizer o seguinte: não existe outra maneira, não existe outra maneira de ser livre da condenação do pecado, se não for por Jesus. Talvez você entrou aqui hoje sentindo pesado, abatido, sem forças. Talvez você tenha dito assim: pastor, eu tenho lutado há tanto tempo com a minha família. Pastor, eu tenho lutado há tanto tempo pelo meu casamento. Pastor, eu tenho lutado há tanto tempo e por tantas coisas, pastor, mas hoje eu estou me sentindo pesado. Jesus quer fazer uma obra profunda hoje na sua vida. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você.